Takeru é um perdedor covarde que é desprezado por ser o capitão do esquadrão mais inútil na academia anti-magia. No entanto, tudo muda quando ele ativa a relíquia mágica mais poderosa e a usa para derrotar todas as bruxas que encontra. Tudo começa com... O objetivo de Takeru é ser pago para lutar contra bruxas. Isso porque ele precisa pagar a dívida que seus pais acumularam na loja de leite. Ele se dirige ao 35º pelotão de teste, onde seus olhos são assaltados por Usagi em uma fantasia de coelho, mostrando a ele de onde vêm os ovos de Páscoa. Takeru derrama uma lágrima por sua virgindade intacta, causando Usagi a atacá-lo por olhar para ela com pena. Enquanto Takeru luta com o eclipse bloqueando sua visão, Ikaruga tira algumas fotos deles para vender na Dark Web. Usagi imediatamente corre para deletar as fotos enquanto Takeru se pergunta por que sua vida é pior do que um filme de Tyler Perry. Enquanto isso, uma rebelde chamada Ouka é repreendida pelo presidente da academia, Suigetsu, por tirar uma vida. Como punição, Ouka é destituída de sua posição de inquisidora e transferida para o 35º pelotão de testes. De volta ao escritório, Usagi diz a Takeru que seu pelotão conseguiu marcar 0 pontos em 6 meses, o que é mais vergonhoso do que seu histórico de navegação anônima. Takeru pede desculpas por ser um capitão de equipe inútil e lamenta não estar à altura do trabalho. Ao ouvir isso, Ikaruga procura em seu sistema uma missão que eles possam realizar e informam sobre um comércio ilegal que acontecerá naquela noite. Takeru e Usagi ficam animados com a notícia quando Suigetsu aparece de repente com suas próprias novidades. Eles se perguntam o que ele está fazendo nos becos da academia, então Suigetsu explica que, apesar da taxa recorde de fracassos, na verdade ele está meio que torcendo por eles. Em seguida, ele apresenta Ouka como o mais novo membro habilidoso deles, fazendo Takeru congelar no lugar. Usagi aponta que Ouka costumava ser uma prodígio que se tornou inquisidora no ensino médio. Quando ela vê o rosto de Takeru, pergunta se ele a conhece, então Takeru explica que eles eram colegas de classe. Ikaruga pergunta por que Ouka deixou de ser inquisidora para se juntar a eles, mas Ouka afirma grosseiramente que não pode revelar o motivo. Nesse momento, Sojitsu rapidamente sai da sala antes de sufocar com o constrangimento. Depois Takeru pergunta a Ouka como ela tem estado desde a última vez que se viram, mas Ouka não se lembra de conhecer um perdedor assim. Dano emocional. Mais tarde naquela noite, Ouka se junta à equipe na missão. Ikaruga explica que o objetivo deles é recuperar um artefato mágico chamado Salmos Não Ortodoxos, que faz as pessoas quererem se auto-eliminar. Takeru e Ouka infiltram-se no prédio, enquanto Usagi prepara seu rifle de precisão e os informa sobre os 2 alvos no 7º andar. Takeru diz a Ouka para esperar o sinal dele para avançar enquanto ele faz o primeiro movimento. Dentro. Na sala, o vendedor oferece os Unorthodox Pislauns para a venda a uma bruxa chamada Mary, insistindo que pode lidar com os inquisidores com sua nova arma. Enquanto isso, Takeru dá instruções para Ouka derrubar o guarda enquanto Usagi elimina as pessoas na sala. A missão começa e Ouka faz sua parte perfeitamente enquanto Usagi elimina os alvos. Takeru então avança para a sala para fazer uma prisão, mas encontra 5 pistolas apontadas para seu rosto feio. Takeru tristemente pergunta a Usagi se ela atirou em prédio errado, e quando o cérebro dela finalmente processa, ele percebe que ela é a Sakura do grupo. Nesse momento, Mary escapa pela janela enquanto os outros homens notam que Takeru é apenas um estudante da academia anti-magia. Takeru afirma que está apenas perdido e confuso, mas os homens não acreditam. Um deles aponta para sua espada e começa a zombar dele por assistir muito Power Rangers, fazendo Takeru perder a calma. Ikaruga imediatamente tenta acalmá-lo, mas um dos homens chama sua espada de sucata, e isso basta. O homem dispara sua arma, mas Takeru usa sua Bladar para desacelerar o tempo e corta a bala ao meio. Takeru de repente se transforma em um mini Sasuke e diz a eles para se prepararem para morrer. Os homens disparam mais balas nele, mas Takeru as corta e se prepara para enfiar sua espada neles quando de repente ouve a voz de sua irmã. Takeru sai do transe, e Ikaruga admite que teve que apelar para o papel de irmã. Agora que ele voltou ao normal, Takeru diz que estava apenas brincando, esperando sair ileso. Nesse momento, Ouka passa pelo duto e sozinha derruba os homens. Quando ela avista o vendedor, ela o avisa para não resistir, mas o homem pega um papel e ativa um feitiço mágico instantâneo. Esse feitiço invoca um Dragoon, uma das armas da Inquisição. Então Ikaruga diz ao Sagi para correr até a posição de atiradora. O Dragoon começa a disparar várias rodadas, mas Ouka mal transpira enquanto desvia de todas elas, disparando alguns tiros por sua vez. De repente, o Dragoon para de funcionar e Ouka revela que atacou suas juntas fracas, o que o impediu de se mover. Enquanto ela imobiliza o vendedor, Takeru admite que ela está em um nível totalmente diferente. No entanto, quando ele tenta se aproximar dela, tropeça em uma cápsula de bala e cai com a mão em algo grandioso. Ouka fica sem palavras, então Takeru diz para ela não se preocupar, pois ele prefere elas planas e sem vida. Com isso, Ouka tira o fôlego dos futuros netos dele, fazendo Takeru desmaiar em seus travesseiros de peito enquanto Ouka se pergunta o que está clinicamente errado com este pelotão.
Alguns dias se passam e Usagi começa a implicar com Ouka por sair em missões sozinha. Ouka insiste que não quer fazer parte do pelotão deles, então Ikaruga avisa Usagi que ela está perdendo tempo. Isso atinge um ponto sensível, então Ouka diz a Usagi que ela é uma sniper sob pressão, enquanto Ikaruga é uma mecânica charlatã. Quanto a Takeru, ela diz que ele é uma vergonha como capitão e não tem direito de se chamar inquisidor. Ouka sai furiosa e Ikaruga diz que ela não tem a capacidade de confiar em mais ninguém. Takeru admite que Ouka está certa, mas eles ainda precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntos. Ele elabora um plano e mais tarde naquele dia, decidem dar uma festa de boas-vindas para Ouka. No entanto, quando Ouka entra, ela os repreende por fazerem festa durante o horário de trabalho e se vira para ir embora. Takeru nota o corte no braço dela e corre atrás dela para ajudar. Quando a alcança, ele a lembra de que é o capitão do pelotão dela, e nunca deixaria um membro ferido de seu esquadrão sozinho. Ouka então não tem escolha a não ser levá-lo junto. Eles chegam a uma instalação de uma organização secreta de magia chamada Valhalla. Ouka diz que a Valhalla provavelmente também fazia parte do comércio ilegal. De repente, Ouka salva Takeru de ser explodido por uma bomba, mas guardas armados aparecem para lutar contra eles. Eles derrotam os guardas e Ouka vai procurar nos containers enquanto Takeru imobiliza os homens. Quando Takeru vai se juntar a ela, ele encontra uma cena horrível de humanos que foram mortos brutalmente. Ouka começa a perder o controle, então ela sai furiosa e atira em um dos homens. Takeru avisa Ouka de que ela vai perder sua licença de inquisidora se continuar tirando vidas, mas Ouka insiste que vai exterminar todas as bruxas que encontrar. Takeru tenta argumentar com ela, até que ela revela que uma bruxa exterminou toda a sua família, e ela dedicou sua vida à extinção delas. Ela então tenta atirar nos homens, mas Takeru a impede e insiste que nunca deixará de tentar ser seu companheiro. No dia seguinte, Takeru ouve os estudantes questionando por que Ouka se juntaria ao pelotão fracassado, mas até mesmo Takeru não os culpa depois daquela frase embaraçosa que ele disse a Ouka na noite anterior. Enquanto isso, Sogetsu tenta convencer Ouka de que o 35º pelotão tem um enorme potencial, mas Ouka diz que não está interessada. Sogetsu então revela que um dos membros é um candidato a devorador de relíquias, fazendo Ouka se perguntar como isso é possível. Sogetsu a lembra de que as relíquias escolhem seus candidatos assim como ela foi escolhida, mas Ouka sai furiosa. Enquanto isso, Mary se encontra com Haunted para entregar um item mágico. Haunted diz que tirou mais de 50 vidas apenas para ressuscitar um herói caído, então Mary deseja poder tirar a vida dele também. Haunted lembra a ela que o único foco de Valhalla é abolir o preconceito contra as bruxas, mas Mary simplesmente o lembra de manter suas promessas. De volta ao escritório, Usagi diz a Takeru que seu pequeno deslize na última missão nunca mais aconteceria. Ela então espera enfiar seu rifle no polo sul de Ouka, quando Ouka aparece de repente. Takeru tenta convidá-la para almoçar, mas ela ignora e pergunta se ele está realmente se tornando um inquisidor apenas por dinheiro. Quando Takeru não nega as acusações, Ouka diz que ele deveria ter vergonha, mas Ikaruga interfere e revela que Ouka perdeu seu posto de inquisidor. Aparentemente, os outros inquisidores a chamam de A Calamidade. No entanto, Ouka diz que não se importa com o título e sai furiosa novamente. Enquanto isso, Haunted monologa sobre como tudo tem sido pacífico, mas insiste que a paz não é necessária para os humanos. Ele ativa seu círculo mágico e invoca um guerreiro para inaugurar a destruição de sua era de paz. Por outro lado, Takeru segue Ouka até um cemitério enquanto ela visita os túmulos de sua família. Takeru pergunta o que aconteceu com eles, forçando Ouka a reviver as memórias de quando foi possuída por uma bruxa para assassinar toda a sua família, incluindo sua irmãzinha. Ouka admite que agora perde o controle quando enfrenta criminosos cruéis. Por isso, todos a chamam de Calamidade. Takeru diz a ela que ela está errada, então ela pergunta se ele pode abandonar sua humanidade para derrotar seus inimigos. Antes que ele possa responder, eles ouvem uma explosão à distância, que é resultado de Haunted libertando sua invocação e enviando-o para a Academia Anti-Magia. Ouka vai para o centro e pergunta à Força-Tarefa o que está acontecendo. Os homens dizem que não têm certeza, mas há rumores de que um herói invocado apareceu. Ao mesmo tempo, Takeru termina de cortar os ghouls enquanto lamenta o quão imprudente é Ouka por sair correndo sozinha. Ikaruga comunica-se pelo rádio e transmite uma mensagem de Sogetsu, informando os estudantes que a Inquisição não tem mão de obra suficiente para enfrentar este herói invocado, então eles precisam de toda a ajuda possível. Ikaruga pergunta a Takeru se o pelotão deve fugir ou lutar, então Takeru diz a eles que Ouka já está a caminho da academia, e como ela está tão cega de ódio, a única maneira de chegar até ela é lutar contra este herói invocado também. Naquele momento, Ouka encontra um dos estudantes feridos, que a avisa que eles não têm chance contra o monstro. Mesmo assim, Ouka se lança, mas suas balas são inúteis contra a barreira do guerreiro. Apesar de pular como uma criança que precisa fazer xixi, ela é jogada de lado como um boneco de pano. Ouka está determinada a não morrer como uma barata de pernas para o ar, então ela não tem escolha a não ser invocar seu comedor de relíquias, Vlad. Vlad a lembra de que ela tem apenas um contrato provisório, então talvez ele não atenda a todas as suas exigências, mas ele é capaz de curá-la.
Ferimento. Ouka consegue se mover bem novamente, então ela diz a Vlad para desbloquear suas armas e Vlad concorda. Ele a informa que a abominação à sua frente não é um Decepticon, mas na verdade Arthur Pendragon vinculado ao corpo de um dragão. Ouka dispara um tiro capaz de perfurar a armadura dele, mas logo percebe que seus disparos não têm efeito nenhum nele. Vlad diz a Ouka que precisam destruir a bainha de Excalibur, então Ouka pede a Vlad para usar magia distintiva. Quando Vlad pergunta se ela finalmente está aceitando-o completamente, ela se recusa e diz para ele usar o sangue dela. Vlad aceita e tira o sangue dela para ativar um feitiço que perfura a armadura de Arthur. Ouka finalmente tem uma chance quando Vlad de repente desliga sob as ordens de seu mestre. Ouka volta ao seu papel de boneca de pano, mas antes que Arthur possa terminá-la, Takeru vem para resgatá-la e o afasta. Takeru diz à invocação que ela pagará caro por atingir seu membro de pelotão, então ele avança para atacar. No entanto, sua espada não passava de um giz de cera na armadura de Arthur, então Takeru pede ajuda a Ikaruga. Ela diz que Excalibur está dentro de um canhão ferroviário que precisa esfriar após o uso, dando a Takeru tempo suficiente para fechar a distância e atacar. Então, o Sag finalmente foi útil ao acertar o alvo correto desta vez, colocando Arthur em apuros. No entanto, quando ele de repente ativa sua magia característica, Ikaruga diz a Takeru para sair de lá, mas é tarde demais. Tarde demais. Uma grande explosão ocorre, deixando Takeru à beira da morte. De repente, Takeru aparece em outra dimensão onde uma relíquia chamada Lápis anuncia que ele foi escolhido como um segundo contratante. Ela então faz uma série de perguntas para que possam formar um contrato. Quando ela pergunta se ele pode abandonar sua humanidade para derrotar o inimigo, Takeru se lembra da pergunta de Ouka e desta vez ele diz sim. Com isso, o contrato é formado e Lápis cura todos os danos de Takeru e o transforma em Robocop. Quer dizer, uma bruxa. Caçador. Takeru se pergunta o que está acontecendo, mas Lápis diz para ele se concentrar na luta e cortar o ataque de Arthur. Quando Takeru vê que sua espada não pode ser quebrada, ela se entrega completamente à luta. Arthur recorre à sua magia característica novamente, então Lápis diz a Takeru para ativar também a magia característica deles. Lápis absorve todo o ataque de Arthur e o usa para energizar o traje de Takeru. Com isso, Takeru começa seu monólogo demoníaco enquanto corta Arthur de uma vez só e o destrói de vez. Haunted observa de longe e fica impressionado que conseguiram derrotar a invocação dele, então ele volta à prancheta. Enquanto isso, Takeru diz a Ouka que não a julgará por sua busca por vingança. Em vez disso, ele se oferece para carregar metade de seus fardos. Ouka fica comovida com sua oferta, então Takeru diz a ela para não se preocupar e desaba em seu colo. No dia seguinte, Sogetsu se encontra com o líder dos Inquisidores, Hayato, que lhe fala sobre uma bruxa auroral capturada que perdeu todas as suas memórias. Hayato diz que Valhalla pode atacar para recuperá-la, então eles se dirigem para a cela dela. Lá, Sugesto encontra Mary acorrentada e diz a ela que está oficialmente matriculada na Academia Anti-Magia. Mais tarde, Sogetsu se reúne com o 35º pelotão e explica que Lepos foi a última devoradora de relíquias a escolher um hospedeiro, pois ela precisava de alguém com habilidades de combate corpo a corpo. Infelizmente, o problema é que ela gosta de tomar forma humana, então Sogetsu a coloca na classe deles para que possam mantê-la sob vigilância. O Zag pergunta se é por isso que ele os convocou, então Sogetsu diz que, na verdade, ele tem uma missão especial para eles. Mary entra na sala e Sogetsu informa sobre o plano de permitir que bruxas frequentem a academia, começando com ela. O pelotão é encarregado de protegê-la e manter sua identidade. Segredo. Depois que eles saem, Mary lhes diz que não precisa de babás, já que a obrigaram a usar uma coleira com GPS. Takeru avisa que o colar está na verdade programado para explodir se ela usar qualquer magia e pergunta ao time o que devem fazer. O Sagi e Ikaruga votam para deixar Mary em paz, mas Ouka insiste que a missão deles é protegê-la, então não podem deixá-la. Mary diz a Ouka que ela está sendo um incômodo, mas Ouka insiste que nunca protegeria alguém como ela se não fosse pela missão. Mary fica chateada e lembra Ouka que até mesmo os Inquisidores usam magia com seus devoradores de relíquias, mas Ouka diz que eles não precisariam se as bruxas não usassem magia em Touro. Mary então sai furiosa enquanto Takeru tenta acalmar Ouka. Mais tarde eles vão para o stand de tiro e Ouka acerta no alvo, enquanto Mary atira em tudo menos no alvo. Em seguida, na aula de ginástica, Ouka mais uma vez mostra suas habilidades prodigiosas, mas quando Mary tenta, ela cai como se a gravidade estivesse contra ela. No entanto, na próxima aula, Ouka não consegue responder a pergunta do professor, enquanto Mary acerta a resposta, irritando Ouka. Durante o almoço, Mary provoca Ouka por não conseguir responder a uma pergunta simples, então Ouka lembra-lhe que ela é tão atlética quanto uma casca de banana. Enquanto as meninas continuam a discutir, Takeru tenta separá-las, mas acaba levando um soco no rosto. Mais tarde, Mary entrega a Takeru uma bebida gelada para colocar no rosto enquanto Takeru pede desculpas pelo comportamento de Ouka a Pum. Mary lembra Takeru que ela é uma bruxa, então a reação de Ouka é realmente normal, mas Takeru insiste que ela agora é uma deles. Mary o adverte para não ser tão confiante, já que ela poderia matá-lo enquanto dorme, mas Takeru ri da tentativa dela de ser ameaçadora quando ela é construída como um bichinho de pelúcia.
Ele então pergunta por que ela quer ser uma inquisidora, e ela diz que quer mudar a visão do mundo sobre a magia e provar que ela pode ajudar muitas pessoas. Ela então se esquece e começa a divagar sobre seus objetivos, então Takeru diz a ela que seus grandes planos. Mary o chama de esquisito, mas antes que ele saia, ela pergunta seu nome. No entanto, depois que ele sai, Mary se lembra de um pedaço de sua memória. Ao mesmo tempo, Haunted lembra da última vez que viu Mary. Ela o tinha acusado de quebrar o acordo deles ao tirar vidas inocentes. Então a Inquisição chegou, e, embora Mary tenha tentado salvá-los, Haunted os matou instantaneamente. Quando o reforço chegou, Mary foi acusada pelo assassinato deles e sua memória foi apagada. Haunted ri enquanto planeja torturar Mary mentalmente, mas ele também planeja levá-la de volta da Inquisição por causa de Valhalla. Enquanto isso, Takeru estava separando mais uma briga enquanto tentava lembrá-los da missão. Uka percebeu que ele estava tratando Mary pelo primeiro nome e ficou com ciúmes, então Mary decidiu realmente provocar. Uka ficou com ciúmes e tentou revidar quando o Sagi lhes disse para pararem e mostrou um aviso sobre as próximas batalhas simuladas da academia. Mais tarde, Takeru olha as partidas do torneio quando Kyuya do 15º pelotão pergunta como o pelotão dele sequer tem coragem de participar. Ele diz a Takeru que eles vão se enfrentar na segunda rodada se o pelotão de Takeru chegar até lá. Após a escola, Takeru fica surpreso ao encontrar Mary esperando para ir para casa com ele. De repente, Ouka aparece e insiste que Mary está usando magia de sedução em Takeru novamente, e se recusa a deixá-lo sozinho com ela. Enquanto vão para casa, Ouka explica que o presidente queria Mary fora do campus para que as pessoas não descobrissem sobre o colar em seu pescoço. Ninguém mais do pelotão tinha espaço em casa, mas Ouka promete protegê-lo contra qualquer movimento bruxesco que ela tente fazer. Quando chegam ao apartamento de Takeru, as garotas veem uma aura escura e um pássaro com aparência possuída, fazendo Ouka temer por sua vida. Mary diz a Ouka para ir embora se estiver com medo, mas quando chegam ao apartamento, Takeru pede que fiquem à vontade enquanto ele vai terminar algum trabalho. Mary impede Ouka de sair, enquanto Hayato e seu assistente continuam a vigiar Mary à distância. Mais tarde, Takeru retorna e encontra Mary em um momento pós-banho envolto em vapor. No entanto, Takeru não conseguiu parar de olhar para a superfície mais plana que já tinha visto quando Ouka saiu correndo do banheiro e ambos caíram em cima dele. Naquela noite, Takeru diz a Mary que ela e Ouka são almas gêmeas apesar de todas as suas discussões acaloradas. No entanto, Mary insiste que humanos e bruxas são muito diferentes e que ela provavelmente não é o tipo de pessoa que ele pensa que é. No dia seguinte, durante o torneio, o pelotão é forçado a se defender e precisa de alguém para agir como distração. Mary se recusa a ajudá-los, então Takeru se oferece para se sacrificar como isca para que Ouka possa eliminar os estudantes próximos. Usagi. O público ri da piada da batalha, o que irrita Mary. Então Mary concorda em ser a distração, enquanto Ouka elimina os guardas e Usagi consegue fazer o tiro vencedor. Depois, Takeru elogia as meninas pelo trabalho em equipe e reconhece Mary como a jogadora mais valiosa. Ouka consegue dar um elogio também, mas Mary finge não se importar. De repente, Ikaruga aponta que Mary é a única de seios pequenos no time, exceto Lepus, que provavelmente não conta. Depois, Takeru sugere conferir o carnaval do torneio. No entanto, Uka para no escritório do presidente para entregar seu relatório. Lá, ela encontra um relatório sobre Mary, que afirma que ela foi presa por assassinato. Enquanto isso, no carnaval, Takeru conta a Mary que Usagi e Ikaruga inicialmente não se davam bem, assim como ela e Ouka. Apesar do que ela disse na noite anterior, ele sentia que humanos e bruxas eram iguais, e Mary não precisava se isolar. Mary diz a Takeru que tem vislumbres de suas memórias que a fazem pensar que pode ter sido uma má pessoa, mas Takeru promete não excluí-la, não importa o que. No dia seguinte, o pelotão espera na arena quando Ouka chega e pede para falar com Takeru em particular. O torneio continua enquanto Ouka conta a Takeru o que descobriu sobre Mary. Enquanto isso, Hayato lidera a vigilância da arena enquanto Sogetsu assiste ao show com pipoca, esperando que Valhalla apareça. Na arena, o 15º pelotão enfrenta o 35º pelotão, mas Takeru promete proteger Mary. Mais cedo, Ouka disse a ele que Mary tinha se juntado a Valhalla por uma razão desconhecida. Agora, embora Ouka soubesse que ela era uma criminosa, ela podia perceber que algo estava errado. Enquanto o 15º pelotão estava planejando atacar, uma das garotas de repente fez crescer galhos de árvore que derrubaram Kyuya no processo. Takeru correu para ajudar, mas era tarde demais, e uma flor desabrochou com Haunted dentro. Haunted chama por Mary e afirma que veio resgatá-la, mas Mary não consegue se lembrar de quem ele é. Hayato ordena que sua equipe dispare balas sobre Haunted, e quando Sogetsu sugere capturá-lo em vez disso, Hayato diz que é tarde demais. Perigoso. Quando os tiros param, Haunted cria um campo mágico para mantê-los fora. Sogetsu então diz que o pelotão de Takuru terá que lidar com Haunted. Enquanto isso, Takuru se certifica de que Mary está bem quando Haunted aparece. Mary se esconde enquanto Takuru fica para protegê-la, fazendo Haunted se perguntar se ele deveria ser o namorado. Ele diz a Mary que a ama e que ela terá que dizer o mesmo ou ele a matará. Takuru diz que ele está claramente alucinando e ativa seu devorador de relíquias para enfrentá-lo. Lepus avisa Takuru que Haunted é uma ameaça de nível S, enquanto Haunted percebe que Takuru foi quem derrotou Arthur.
Ele imediatamente muda de atitude e pede a Haunted para relevar desta vez, mas Haunted se recusa e avança para atacar. No entanto, Haunted puxa sua ferramenta e perfura o corpo de Takuru enquanto ele se transforma em seu próprio traje de Power Ranger. Enquanto isso, Ouka corre até o Sag para tentar acordá-la, mas quando Ikaruga a chama de atiradora incompetente com peitões que desafiam a gravidade, ela acorda na hora. Naquele momento, Sogetsu entra no rádio para se certificar de que estão vivos, então Ouka revela que após investigar a cena do crime de Mary, encontrou um traço de magia que indicava que os homens foram eliminados por magia de desespero, não por magia auroral, o que significava que a prisão de Mary foi ilegal. Sogetsu pergunta que tipo de acordo ela está tentando fazer, então Ouka diz a ele que é a sua solicitação. Enquanto isso, Takuru pergunta a Lepus se Haunted pode se transformar em um caçador de bruxas, mas Lepus diz que é uma transformação de herói usando um item mágico perdido. Haunted continua chamando por Mary, mas quando ela insiste que não conhece o sujeito, ele estala os dedos para desfazer o feitiço. Mary de repente se lembra do tempo em um orfanato que lhe ensinou que a magia era para ajudar as pessoas. Um dia, Mary encontrou o orfanato em chamas, então Haunted ofereceu libertar os órfãos se ela cooperasse com eles. Mary começa a chorar ao se lembrar de todas as pessoas que morreram por causa dela, então ela pede desculpas a Takuru por trair sua confiança. Haunted diz a Mary que a deixará ver as crianças do orfanato se ela voltar para ele, mas Takuru diz a Mary que ele está mentindo. De acordo com a investigação de Ouka, todas as crianças do orfanato já estão mortas. Haunted insiste que não estava mentindo enquanto convoca as almas das crianças mortas, e explica que ele apenas disse que a deixaria vê-las novamente. Mary começa a perder o controle enquanto Haunted se satisfaz com o som dos seus gritos. Enquanto Mary desmorona, Takuru diz a ela que a única maneira de espiar pelas mortes que causou é usar sua magia para salvar ainda mais vidas. Ele a assegura que se o fardo dela for demais para suportar, ela deve procurá-lo e ele carregará metade disso para ela. Ela, assombrado, ri da frase batida de Takuru e se oferece para mostrar a ele o que é o verdadeiro desespero. Os dois Megazords começam a lutar e justo quando Takuru acha que está no controle de coisas, Haunted o manda voando. Takuru tenta atacá-lo novamente, mas é perfurado por algo que não consegue ver. Lepus dá a Takuru a habilidade de ver o poder de Haunted, então Haunted elogia Lepus por ser bastante habilidosa. Lepus informa Takuru que ela pode mudar as formas da espada, então Takuru volta e alterna entre diferentes tipos de espadas até colocar Haunted de joelhos. No entanto, Haunted tira uma pessoa para distraí-lo e atacá-lo por trás. Enquanto Mary observa, ela se lembra de um feitiço que a mãe do orfanato lhe ensinou a lançar quando quer proteger alguém. Mary decide que será o último feitiço que lançará, já que o colar vai arrancar sua cabeça. No entanto, o ataque erra Haunted, que zomba da sua mira ridícula. Mary então se prepara para receber o tratamento Ned Stark quando Ouka aparece para informá-la de que o colar foi desarmado graças à chantagem feita com o presidente. Ouka diz a Mary que esta é finalmente a sua chance de provar que a magia pode salvar vidas e se oferece para ganhar um pouco de tempo para ela. Ouka joga uma granada anti-magia em Haunted enquanto o enfrenta com a ajuda de Usagi. Ao mesmo tempo, Takuru diz a Mary o que fazer. Mary dispara tudo o que tem, mas quando Haunted desvia, ele a zomba por ser mais inútil do que qualquer sutiã que ela possui. No entanto, Takuru absorve toda a sua magia e usa para energizar seu comedor de relíquias. Haunted diz que é inútil e lança sua magia característica. Então Takuru faz o mesmo e as duas relíquias se enfrentam. Desligado. Lepus informa o artefato inferior que seu poder é absorver magia, então ela e sua hospedeira são imbatíveis. Takuru finalmente atravessa Haunted, então Haunted pergunta seu nome e percebe que ele é de um clã de caçadores de demônios. Haunted se retira por agora, enquanto Takuru desaba de exaustão. Alguns dias depois, o Sag se encontra com uma mulher que fica horrorizada com suas notas terríveis. Por causa disso, ela insiste em casar o Sag, o que significa que ela tem um mês restante na escola. O Sag tenta implorar para sua mãe, mas a mulher nega ser sua mãe porque ela não poderia ter dado à luz uma criança feia. Enquanto isso, a academia realiza uma assembleia onde Haima, a chefe do comitê escolar, anuncia uma caça às bruxas. Festival. Ele então tira uma moeda para ser usada no festival que pode ser trocada tanto por pontos de crédito quanto por dinheiro. Mary, Ikaruga e Youka têm problemas com a ideia, mas Takuru muda para sua segunda personalidade. Mais tarde, em o escritório, Takuru diz ao grupo que eles precisam entrar no festival. Quando todos se perguntam por quê, Ikaruga explica que Takuru está atolado em dívidas e tem uma irmãzinha para cuidar, então ele precisa do dinheiro. Lá fora, o Sagi os ouve planejando para festival. Mas quando ela se lembra das palavras de sua mãe, conclui que o pelotão não precisa dela de qualquer maneira. Nesse momento, as garotas se perguntam onde está o Sag, e Ouka até diz que precisam dela já que ela é os olhos da equipe. Ao ouvir isso, Mary pergunta por que o Sag usa aquela faixa de cabelo estranha se ela não gosta de ser chamada de coelhinha. Ikaruga assegura-lhes que ela na verdade gosta de ser chamada assim, levando o Sag a entrar pela porta, negando as acusações como um ex-traidor. Ela explicou que a faixa na cabeça era uma lembrança da avó, e pediu que não fizessem piada com isso. Takuru diz que é realmente fofa, e o Sag fica toda vermelha.
Ela rapidamente muda o assunto para o festival de caça às bruxas, quando o Walmart Rock Lee entra e diz que é o capitão do 23º pelotão. O capitão sugere que formem uma aliança, já que estão no final da cadeia alimentar, então Takuro concorda prontamente, deixando Usagi triste. Quando ela sai, lamenta por não passar tempo suficiente com seus amigos, quando se encontra com Haima. Haima age afetuosamente com ela e pergunta se ela cresceu. Usagi começa a ter um ataque de pânico enquanto Haima diz que ela não precisa se esforçar mais, já que ficará com ele para sempre. Usagi cai de joelhos bem quando Takeru passa e a nota. Quando ele corre para ajudá-la, Rima se apresenta e agradece a Takeru por cuidar bem dela. No entanto, ele diz que não será por muito tempo, já que ela é uma posse importante dele. Quando ele sai, Takeru tenta descobrir o que aconteceu, mas Usagi simplesmente pede ajuda antes de desmaiar. Enquanto isso, Ouka é abordada pelo secretário do conselho estudantil, que diz que o presidente quer vê-la. Eles se dirigem a uma sala secreta atrás de uma estante de livros onde encontram o presidente Nagaru. Esperando. Nagaru pede desculpas à secretária por fazê-la se esgueirar o tempo todo, mas ela diz que não se importa, pois quer ser espiã. Ouka se pergunta o que eles querem, então Nagaru pergunta se ela conhece uma bruxa chamada Mefistófeles. Ela é da lenda de uma bruxa que devora mentes humanas, mas Ouka não acredita que tal bruxa exista. No entanto, Nagaru insiste que ela é real e até possuiu um de seus subordinados que assassinou todos os outros. Enquanto isso, o resto do pelotão se reúne ao redor da cama de hospital de Usagi para garantir que ela está bem. Ikaruga lembra a todos que precisam voltar ao trabalho, mas quando Takeru tenta sair, percebe que Usagi ainda está agarrada a ele, então ele concorda em esperar até que ela acorde. No entanto, Maria ameaça dar a ele o tratamento puro se ele fizer algo estranho com ela. Mais tarde, Usagi acorda e fica surpresa que Takeru tenha esperado com ela esse tempo todo. Quando percebe que estiveram de mãos dadas esse tempo todo, ela fica envergonhada, mas Takeru não vê o porquê do constrangimento e diz que eles devem ir embora. De volta ao esconderijo do conselho estudantil, Nagaru menciona o presidente executivo, Rima, que só foi transferida para a escola deles há um mês e já está planejando festivais e subindo de posição. Ela também aponta que faz um mês desde que sua equipe foi atacada, o que parece um pouco estranho. Naquela noite, Takeru leva Usagi para casa e pergunta qual é o problema com Rima. Usagi diz que não vale a pena falar sobre isso, mas Takeru insiste que ela não está agindo como ela mesma e promete que ele pode ajudá-la. Frustrada, Usagi pergunta se ele se casaria com ela em vez disso, já que Rima é sua noiva. Como ela é a única herdeira da família, seus pais planejam explorá-la por dinheiro legalmente. Com lágrimas nos olhos, ela diz a Takeru que este era seu último mês na escola. Entretanto, Takeru a impede e sugere que ela passe a noite na casa dele. Mais tarde, Usagi toma banho na casa dele, esperando perder sua virgindade com vigor naquela noite. Ela pensa que se ficar grávida de Takeru, Rima não poderá se casar com ela, e ela pode ficar com Takeru para sempre. Quando ela termina o banho, sai de toalha, chocando Takeru. Takeru oferece emprestar uma de suas camisas, mas Usagi recusa, já que logo o tirará. Ela acaba tropeçando em um elemento do enredo, causando Takeru a segurá-la enquanto sua toalha cai. Sabe que horas são? Hora do disco. Usagi diz a Takeru que é a sua primeira vez e avisa para ele não a envergonhar enquanto se inclina para um beijo. Nesse momento, Mari, Ouka e Ikaruga entram e não acreditam no que veem. Antes que Takeru possa explicar, as garotas concluem o pior, exceto Ikaruga que quer fazer disso um... A3. Após Takeru enfrentar o julgamento, eles se sentam para discutir a questão do noivado de Usagi. Usagi pergunta por que todos estão lá, então Takeru explica que ele os convidou para que possam ter uma reunião de estratégia. O plano é melhorar suas notas usando o festival de caça às bruxas para que ela não precise se casar. Usagi diz que eles não precisam ir tão longe por ela, mas todos insistem que sentiriam sua falta se ela fosse embora. Takeru a lembra de que ela não está sozinha, fazendo Usagi derramar lágrimas por achar que está atrapalhando todos. Takeru diz a ela que ela salvou suas vidas várias vezes e que ainda precisam dela, então Ikaruga diz que tem um plano. Eles se encontram com o 23º pelotão e Ikaruga anuncia a ideia da festa de cosplay. Mari é uma cateral de traje de banho, mostrando que seios pequenos importam. Ouka é uma vilã chinesa com fendas altas o suficiente para alcançar o céu. Lepus é um pouco assustador como sempre e Usagi precisa ser censurada para que o YouTube não nos proíba. A 23ª Patrulha tem sangramentos nasais com a exibição até Takeru aparecer em seu cosplay de Snape. A 23ª Patrulha se oferece para tirar uma foto por razões puramente santas e decentes, então as garotas posam com Usagi para uma foto caótica. No dia seguinte, Usagi coloca a foto do grupo em seu armário e diz ao avô que não está mais sozinha. Enquanto isso, Ouka fica preocupada com Rima quando encontra uma estudante pintando o chão. Quando ela pergunta, a garota diz que foi ideia da Rima decorar a escola para o festival. Ao mesmo tempo, Rima encontra Takeru e diz que está animada para ver a ideia deles para o festival, já que seria a última memória de Usagi. Quando ele repete que ela pertence a ele, Takeru diz que não a trataria como uma posse se ela fosse realmente preciosa para ele. Rima pergunta o que Takeru é para ela.
Mas quando Takeru diz que eles são camaradas, Rima desata a rir. Ele se pergunta como alguém que assassinou seu irmão poderia ter confiado em camaradas, então Takeru insiste que ele está mentindo. Rima garante que não está e pretende fazer o que for preciso para tornar o Uzagi dele. Enquanto isso, Ouka convoca Vlad e pede-lhe uma visão aérea da escola. Quando ela vê, Vlad explica que é um círculo mágico que domina as mentes, então Ouka percebe que precisa fazer algo. De volta em A Escola, Usagi encontra Rima novamente, que a chama de garota má por não ter ido para casa na noite passada. Usagi diz que não vai mais fazer o que ele manda, mas Rima lembra que uma assassina como ela não tem para onde ir. Quando ele continua a provocá-la sobre seu irmão morto, Usagi tem outro ataque de pânico e desmaia. Enquanto isso, a secretária relata a Nagaru que Rima é definitivamente Mefistófeles. Novamente, Nagaru pede desculpas por fazê-la se esgueirar por aí. Então a secretária diz que daria até a vida se o presidente ordenasse. Ao ouvir isso, Nagaru se desculpa por não poder salvá-la. Então ela explica que a resposta correta era dizer que queria ser uma espiã. Ambas sacam suas armas para um duelo. Ao mesmo tempo, Takeru verifica o escritório para ver se Usagi está lá. Mari disse que não a viu, então Takeru se apressa para encontrá-la enquanto Mari o segue. Em outro lugar, a secretária se encontra com Ouka, enquanto planejam emboscar Rima. Ouka entra e diz a Rima que ele está preso. Rima tenta se fazer de desentendido, então Ouka insiste que ele é realmente Mefistófeles, mas a secretária responde em vez dele. Ela revela que a verdadeira secretária e Nagaru provavelmente estavam juntos no céu, mas antes que Ouka possa fazer qualquer coisa, Rima coloca um charme na sua cabeça, permitindo que Mefistófeles possua seu corpo. Naquele momento, a coleira de Mary dispara, então ela informa a Takur que algo estranho está acontecendo. Nesse instante, Takur recebe uma chamada de Nagru, que foi salvo graças a um colete à prova de balas. Naguru avisa a ele que Ouka está em perigo e pede a ajuda do seu pelotão. No mesmo momento, Mefistófeles toma conta de Ouka, mas lamenta que Ouka não desapareceu completamente, já que ela é uma dona de devorador de relíquias. Mefistófeles diz que ela terá que ativar a magia em breve, então Rima lamenta que esse não era o acordo. De repente, Mefistófeles agarra o pescoço magro e traiçoeiro dele e avisa que poderia ter tirado a vida dele a qualquer momento que quisesse. Sem ela, ele ainda seria um fracassado de baixo escalão, então ele precisa obedecer. Ela o solta e assegura que a academia será dele depois que ela recuperar seu corpo e se vingar. Enquanto isso, Naguri diz a Takur que o corpo de Mefistófeles está trancado na academia, então ela planeja recuperá-lo, lavando o cérebro de todos. Takur fica irritado que Naguri envolveu Ouka nessa confusão. Ele se recusa a seguir suas ordens e só está fazendo isso para resgatar seu camarada. Após a ligação terminar, Takur convoca Lapus e pergunta onde estão Ouka e Usagi. Lapus não consegue localizar Ouka, mas diz que Usagi está na igreja. Takur pede a Mary para ajudar a levantar o feitiço, então Mary diz para ele deixar isso com ela. Enquanto isso, na igreja, Usagi revive a memória de quando seu irmão estava brincando com o rifle do avô. Ela tentou impedi-lo e acabou em um terrível acidente. Mais tarde, enquanto ela visitava o túmulo dele, Rima aproximou-se dela e perguntou como era ser uma assassino. Quando Usagi lhe disse para parar, o pequeno pervertido deu-lhe um tapa e decidiu que agora ela pertencia a ele. No presente, Usagi encontra Rima se aproximando sorrateiramente enquanto ele anuncia que é o casamento deles. Noite. Usagi tenta recusar, então ele a esbofeteia e diz para ele temê-lo e obedecê-lo. Usagi se deita em aceitação quando percebe a foto do pelotão e espera que eles não deixem ela. Ela imagina eles chamando por ela e percebe que não está mais sozinha, então revida mordendo Rima. Finalmente ela se defende, mas Rima se transforma com seu Relic Eater para lhe dar uma lição. No entanto, antes que ele possa atacar, Takura arromba a janela para enfrentá-lo. Mary corre até ele aliviada, então ele dá um tapinha na cabeça dela e diz que ela precisa ajudar Mary. Antes de partir, Usagi diz a ele para dar uma surra em Rima por ela, e se ela conseguir ajudar Mary, ele terá que dar outro tapinha na cabeça dela. Ao ouvir isso, Usagi rasga seu vestido e sai correndo enquanto Rima fica ainda mais enlouquecido ao enfrentar Takur. Depois, Ikaruga entrega a Usagi o rifle de seu avô para a missão, junto com 2 balas especiais para destruir a alma de Mefistófeles. Enquanto isso, Mary começa a usar sua magia para parar o feitiço de controle mental quando Ouka aparece e diz que está preocupada com ela. Mary imediatamente identifica Mefistófeles, pois Mary nunca diria isso, então Mefistófeles simplesmente planeja atirar nela de qualquer forma. De repente, Usagi surge do nada e empurra Mefistófeles do telhado com... Quando eles caem, Mefistófeles rapidamente coloca um encanto em Usagi para fazer todos os meninos se apaixonarem por ela e correrem atrás dela. De volta à igreja, Takur termina com Rima, que faz xixi nas calças de medo e desmaia. Lapus pergunta por que Takur não o eliminou, e ele diz que há assuntos mais importantes para tratar. De volta em... Do telhado, Mary é baleada no braço por Mefistófeles, que voltou para terminar o trabalho. No entanto, Takur aparece para protegê-la. Mefistófeles invoca Vlad e usa um tiro para desarmar Takur.
Takur não tem escolha a não ser enfrentá-la com sua espada, enquanto Mephistófeles tem uma ideia maligna. Usagi chega e Youka afirma que Takur é quem está com Mephistófeles, então ela tem que atirar nele. No entanto, Takur diz a Usagi para atirar nos dois se ela não conseguir decidir, já que todos confiam nela. Usagi agora sabe o que fazer, mas antes de disparar, Ouka começa a lutar contra Mephistófeles por controle. Ela diz a Usagi para atirar nela, então Usagi dispara uma bala em suas costas, liberando a alma de Mephistófeles. Em seguida, Usagi mira na alma dela e a destrói de vez. Depois eles correm até Ouka para ver se ela está bem. Mary termina de dissipar a magia e corre para ajudar também, mas Ikaruga aparece e verifica o estado de Ouka. Pulso. Assim que ela encontra, diz a todos que está bem, então Ouka abre os olhos e pede a todos para fazerem silêncio. Alguns dias depois, Ikaruga é chamada ao escritório do presidente, onde ele lhe entrega uma foto de uma cela de elfo negro que foi usada por uma organização chamada Alchemist para criar armas. Ikaruga afirma que não sabe nada sobre isso, mas Sogetsu diz que ela estava trabalhando na Alchemist como uma pesquisadora genial que eles criaram. Ikaruga ainda insiste que não sabe de nada e sai furiosa. Hayato diz a Sogetsu que ela está definitivamente mentindo e que deveriam forçá-la a falar, mas Sogetsu diz que seria mais divertido observar o que ela faz. Enquanto isso, os estudantes verificam o desempenho dos seus pelotões, e como de costume, o 35º pelotão tem o desempenho mais fraco. Mary aparece para zombar deles, mas Usagi lembra que ela também faz parte do grupo dos fracassados. Ouka e Ikaruga aparecem, mas quando Takur pergunta o que Ikaruga estava fazendo, ela diz a ele que ele não consegue lidar com a verdade. Takur se pergunta o que aconteceu com ela, então ela aponta que todos os outros caíram no papo do carregue seu fardo dele. Quando as garotas protestam, Takur diz que elas precisam se concentrar em conseguir mais. Ponto. Mais tarde no escritório, Usagi sugere ir à fronteira com as bruxas, mas Mary se gaba que serão derrubados em 5 minutos. Ela então sugere ir atrás da serpente gigante nos esgotos, mas as garotas dizem que ela não existe. Takur verifica Ikaruga, que diz que seu pelotão não mudou um si. Takur diz que tem sido assim desde que eram apenas eles. Então Ikaruga diz que parecem um casal de velhinhos. De repente, Ikaruga anuncia que vai tirar uma licença, mas se recusa a dizer o motivo. Ao sair, ela lhes diz para darem o melhor de si e se despede. Takur se lembra de como conheceu Ikaruga pela primeira vez. Seu orgulho tolo não o deixava lutar contra um oponente desarmado, então ele apanhou como seu preparo toda a noite. No presente, Takur aponta que Ikaruga nunca se despede e Usagi concorda que ela tem agido de forma estranha o dia todo. Enquanto isso, em Valhalla, Haunted se encontra com uma cientista emo chamada Isuka. Haunted pergunta por que ela deixou a alquimia, então Isuka diz que eles só permitiram que ela criasse o que eles pedido. Haunted então percebe que ela lhe pediu para matar todos os cientistas por um motivo prático, e isso o irrita. Ele comete os assassinatos porque ama as pessoas e suas mortes, mas ela é doente por fazer isso sem qualquer emoções. De repente, Izuka sente uma dor na cabeça e diz a ele que tem informações sobre a célula do Elfo Sombrio. Quando Haunted pergunta se ela pode confiar nas informações, Izuka diz que sim, porque vem da irmã dela. Enquanto isso, Ikaruga vai para o centro da cidade e de repente desaparece enquanto o restante do pelotão observa. Quando verificam a área, concluem que Ikaruga deve ter ido para o subsolo e decidem que precisam segui-la. No entanto, quando se perguntam como localizá-la, Lápis aparece e oferece sua ajuda. Ao mesmo tempo, Ikaruga diz a Izuka que liberará a célula dos Elfos Negros em troca de assistir aos experimentos. Ikaruga afirma que só se importa em ressuscitar os Elfos Negros. Então Ishika pergunta por que ela roubou a célula há 4 anos. Ikaruga alega que teve que fugir para salvar sua vida, mas Ishika não acreditou e avisou para não atrapalhar novamente. De repente, alguns homens armados apareceram para capturar Ikaruga. Ao mesmo tempo, o resto do pelotão estava fugindo dos tiros quando encontraram Ikaruga inconsciente com os homens. Uka levou os homens enquanto Takeru correu para pegar Ikaruga e levá-la para um lugar seguro. No entanto, antes que possam se reunir com os outros, dragões aparecem do nada e jogam bombas na área. Takeru fica ferido e mal consegue ficar de pé. Então Ikaruga diz que o levará para uma casa segura. Depois, Ikaruga chama Izuka para explicar que seu pelotão de teste foi pego no plano. Izuka não acredita nela, então Ikaruga avisa a Izuka que, se algum de seus membros do pelotão for assassinado, ela nunca conseguirá a célula Elfo Negro. Enquanto isso, Sogetsu liga para o chefe da alquimia, que explica que todo o caos foi causado por uma de suas instalações descontroladas. A mulher pede desculpas e oferece 150 dragões como compensação enquanto implora a Sogetsu para destruir a instalação rebelde. Depois disso, Sogetsu convoca todos os caçadores de bruxas para a guerra. De volta à Alchemy, as meninas estão presas sem roupa quando Isuka vem vê-las e revela que ela é da Ikaruga, irmã. Izuka pergunta se Ikaruga é realmente amiga delas, então Usagi diz que conhece Ikaruga melhor que Isuka. Izuka diz que não era possível, já que ela é uma arma construída para pesquisa, e decide contar a elas que tipo de pessoa Ikaruga realmente é. Quando eram crianças, Ikaruga e Isuka conseguiram transplantar cérebros humanos em grifos e fazer outras coisas malucas. No entanto, Ikaruga começou a fazer perguntas estranhas sobre famílias e amigos graças a um livro que ela trouxe escondido.
Isuka a avisou para se livrar dele, mas Ikaruga disse que a instalação era muito apertada para ela. Mais tarde, Ikaruga criou um elfo sem mana para ser expulsa. Quando Isuka descobre, ela mostra a Ikaruga o que acontece com os pesquisadores que falham em suas... trabalho. Mais tarde, Ikaruga vai visitar a elfa quando ela a chama de mamãe. Ikaruga a acha fofa e a nomeia Canária, o que a deixa feliz. Naquela noite, Ikaruga faz sua mala para fugir quando Isuka tenta impedi-la. Ikaruga sugere que fujam juntas quando um alerta soa de que a célula do elfo negro foi roubada. Com isso, Ikaruga diz adeus a Izuka e sai correndo para encontrar Canária. No entanto, quando ela chega lá, já é tarde demais. No presente, Ikaruga conta a Takeru sobre seu passado antes de se juntar à academia anti-magia. Takeru diz que é a primeira vez que ela fala sobre si mesma, então ela explica que não tem certeza se tem um senso de certo ou errado. Takeru pergunta o que ela realmente quer e se oferece para ajudar. E quando Ikaruga pergunta o que ele faria se fosse algo ruim, ele diz que a impediria. Ikaruga diz que isso pode ser um adeus para eles, então ela sobe em cima dele e começa a tirar a roupa para que possa experimentar sua viagem especial, antes que seja tarde demais. Takeru entra em pânico, insistindo que não deveriam fazer isso por impulso, mas Ikaruga diz que já planejou sua fantasia de 50 tons de cinza. De repente, um helicóptero da alquimia voa em direção a eles, então Ikaruga diz que a primeira vez deles terá que esperar e planta um. Ela tira uma agulha enquanto lhe diz para não segui-la porque o ama. Lá fora, Ikaruga encontra-se com Isuka e diz que ela deve cumprir a parte do acordo ou tornará sua vida mais insuportável do que um filme da DC de Zack Snyder. Momentos depois, um carro para, joga as garotas para fora e vai embora. No entanto, Usagi diz que está voltando para resgatar Ikaruga. Uka pergunta se ela realmente confia nela depois de ouvir sobre seu passado, mas Usagi diz que só se importa com quem ela é agora e está determinada a trazê-la de volta. Ao ouvir isso, Uka e Mari concordam em ajudar. Nesse momento, dragões da Inquisição passam correndo por eles em direção à alquimia. Uma limusine chega e Sogetsu sai para informá-los que eles vão para a guerra. Quando ele pergunta sobre Takeru e Ikaruga, eles dizem que não fazem ideia de onde estão, então ele abre uma maleta cheia de armas para eles escolherem. Enquanto isso, Takeru sai do prédio, ainda lutando com os efeitos da droga. Ele então diz a Lápis que quer se reunir com seus camaradas, então ela se combina com ele para ativar o traje de caçador de bruxas. Eles vão para Alchemy e começam a derrubar os dragões. Lápis diz que Ikaruga provavelmente está no último andar da torre, então Takeru pergunta se Lápis pode voar. Lápis diz que voar é impossível sem asas, mas que ela pode pular alto e planar. Takeru diz a ela o quão incrível ela é, mas Lápis diz que há algo estranho nele levantando sua ferramenta. Enquanto isso, Sogetsu caminha casualmente pelo campo de batalha, lembrando dos bons e velhos tempos. Ele usa um devorador de relíquias próprio para derrubar vários dragões com apenas um tiro. Em outro lugar, Uka se encontra com Takeru, que fica surpreso por ela ter conseguido chegar até lá. Uka diz que a Inquisição prenderá Ikaruga se descobrirem sobre seu passado, então eles precisam descobrir a verdade antes que... Então, Usagi concorda em cobri-los, então Takeru diz ao pelotão inteiro para avançar. Dentro da instalação, Isuka diz a Ikaruga que se lembra do ódio que sentiu no dia em que Ikaruga partiu. Ela poderia ter feito tanto progresso se Ikaruga não a tivesse traído. Ikaruga diz que só queria sair de uma vida de apenas desenvolver armas. Então Isuka pergunta o que ela encontrou quando saiu. Quando Ikaruga diz que encontrou juventude, Isuka diz a ela o quanto perdeu por uma busca tão tola. Por causa de Ikaruga, os superiores redesenharam Izuka para ter dores lancinantes no cérebro sempre que sentisse emoções desnecessárias. Quando Ikaruga se pergunta por que eles fariam isso, Isuka diz que foi tudo por causa de sua maldita livro. Agora seu plano é ressuscitar os elfos negros para que ela possa se juntar a Valhalla e escapar da instalação. No entanto, Ikaruga diz que na verdade veio lá para impedir a ressurreição dos elfos e resgatar Isuka. Ikaruga percebe que os experimentos com elfos teriam parado se ela tivesse levado Isuka com ela há 4 anos e pergunta se eles podem voltar para os antigos vezes. No entanto, Izuka a empurra de volta e diz que não precisa mais dele, já que pretende destruir o mundo. Ikaruga diz que não a deixará destruir sua casa, então Izuka atira em sua perna e diz para entregar a célula negra. Nesse momento, Ikaruga revela que esteve olhando para ela o tempo todo. Ikaruga se transforma em uma elfa negra, enquanto Izuka percebe que Ikaruga deve ter ressequenciado seu DNA. Quando Ikaruga confirma, Izuka diz que ela é ainda mais louca do que ela. Ikaruga usa seu mana para criar antimatéria e ameaça destruir cada centímetro da instalação. Izuka planeja impedi-la, mas Ikaruga se oferece para salvá-la e desfazer o design da alquimia nela. No entanto, antes que Ikaruga possa alcançá-la, Haunted pula como um pepino cutucado e ataca Izuka. Lá fora, Ouka e Takeru derrubam os dragões quando Ouka percebe que seu poder de fogo está diminuindo. Vlad diz a ela para fazer um contrato com ele se quiser mais poder de fogo, mas ela recusa. Por outro lado, Lápis informa a Takeru que ele só tem mais 10 minutos de mana. Ao mesmo tempo, Yuseiji e Mary continuam a ajudar, mas também estão com apenas 2 carregadores.
De volta à instalação, Ikaruga observa sua irmã cair no chão enquanto Haunted se vangloria da bela expressão de desespero em seu rosto. Ikaruga avança contra ele e quando sua antimatéria colide com o círculo mágico dele, ocorre uma enorme explosão. Quando a poeira assenta, Ikaruga segura Izuka para obter ajuda, mas ela tosse sangue e perde sua forma de elfa negra. Izuka diz-lhe para desistir e explica que Kanari ainda está viva e está com Valhalla. Ela diz-lhe para continuar vivendo enquanto dá seu último suspiro. Haunted retorna e diz a Ikaruga para se juntar a ele, já que Izuka já lhe ensinou tudo o que podia. Ikaruga diz para ele ir para o inferno e atira na cabeça dele. Então Haunted invoca um presente especial de Izuka em retornar. Um dragão aparece na torre, então Takeru salta para salvar Ikaruga de virar uma pasta. Lápis analisa o dragão e diz a Takeru que ele tem 0,4% de chance de vencer se enfrentá-lo. No entanto, Ikaruga diz que é apenas um dragão mecânico, o que significa que pode ser destruído. Sogetsu observa de longe e se pergunta o que Takeru vai fazer. Enquanto o dragão começa a causar estragos, Ouka cria uma abertura para Takeru enquanto ele avança para lutar com ele. Nesse momento, Usagi ativa um canhão de trilho e Ikaruga diz a ela para mirar no motor de voo, o que o impediria de se mover. No entanto, Usagi só tem 5 tiros para fazer isso. Usagi perde sua primeira chance, então Ikaruga diz para ela recarregar rapidamente enquanto Takeru continua a distraí-lo. Quando ela erra os próximos 3 tiros, Takeru lembra que está contando com ela. Com isso, Usagi consegue focar completamente e acerta o motor de voo, fazendo-os comemorar. No entanto, o dragão não cai e arremessa Takeru contra a parede. Antes que ele possa acabar com ele, Ouka atira para pará-lo, mas o dragão a afasta como um inseto. Takeru tenta destruir o motor de voo, mas Lápis diz que estão sem mana e prestes a desligar. Nesse momento, Mari lembra-lhes que ela ainda está neste anime, e atira em Takeru com o resto de sua mana. Takeru carrega novamente e consegue perfurar o motor de voo. Ele diz a Lápis para colocar toda a sua energia no próximo ataque e corta o corpo do dragão até que seu traje se desligue completamente. Com isso, o dragão finalmente colapsa e desativa. Dias depois, Ikaruga informa o grupo sobre uma operação secreta para recuperar um artefato mágico. Uka sugere que se preparem para a operação imediatamente, mas Ikaruga avisa que o grupo pode não estar à altura da tarefa. Uka assegura que já participou de várias missões secretas antes, então Ikaruga diz para ela ir em frente. No entanto, descobriu-se que estavam infiltrando uma boate, o que era o pior pesadelo de Ouka. As garotas sentam-se com alguns homens bêbados e fedorentos que dizem para elas tomarem algumas bebidas. Usagi diz que elas não podem beber em serviço já que estão fantasiadas como caminhões basculantes quase legais. Os homens tentam falar com Ouka, mas ela mantém distância, então Usagi a avisa sobre comprometer a cobertura delas. Ouka não acredita que caiu no plano distorcido de Ikaruga, então planeja encerrar a operação o mais rápido possível. De repente, o homem a elogia pelos bens, o que a faz xingá-lo e causar uma cena. Takeru intervém e pede desculpas, já que é a primeira noite dela, depois fala no rádio para as garotas deixarem os clientes difíceis com ele. Por algum motivo, Takeru é incrivelmente bom em ser ajudante de garçom, e as garotas estão impressionadas por ele conseguir fazer algo além de brincar com sua ferramenta. Nesse momento, Ouka nota um homem com um pacote estranho, então Takeru diz para ficarem de olho nele. Ouka vai sentar bem ao lado dele enquanto ele tenta seduzir uma garota muito fora de seu alcance. O homem bêbado diz que tem um presente para a garota, mas quando ele vai pegá-lo, ele acidentalmente agarra os pães quentes da Ouka, fazendo com que ela o acerte no rosto. O pacote voa, e Ouka atira nele, fazendo a equipe presumir que encontraram o cara deles. Takeru diz para eles protegerem Ouka, então todos cercam o homem para prendê-lo. No entanto, descobrem que o pacote era apenas um sistema de jogo. De repente, um homem segurando um anel surta e sai correndo. Então eles correm atrás dele enquanto Ouka fica para trás, se deleitando em sua inutilidade. De volta à academia, Ouka pede desculpas por estragar tudo, mas Usagi diz que todos teriam dado um soco nele se estivessem no lugar dela. Ikaruga diz que podem perder todos os pontos se receberem uma penalidade, fazendo Ouka se sentir pior. Depois eles examinam o anel que recuperaram, e Ikaruga diz que é feito de magia de baixa qualidade e que não tem marcas em nada significativo. Nem Mari consegue dizer de que magia é feito, o que significa que é mais um artefato de nível F que mal lhes renderia 5 pontos. Takeru diz que vão ganhar o dobro de pontos se investigarem por conta própria, mas Ouka se preocupa se é seguro testar. Ikaruga lembra de que ela é a razão de terem que fazer isso, então ela não tem escolha a não ser calar-se. Ikaruga se oferece para testá-lo ela mesma, sugerindo que o pior cenário é que ela se apaixonaria por alguém. Quando ela sugere que pode apertar as bolas anti-estresse de Usagi ou lamber a terra plana de Mari, elas pegam o anel dela para impedir isso. No entanto, as garotas não conseguem decidir qual delas deve testá-lo também. Ouka tenta acabar com a briga quando o anel voa e cai no dedo de Takeru. Uma luz rosa brilhante ilumina o quarto, e quando Takeru aparece, quando encontra Usagi tagarelando como uma criança que cheirou cola. Ela pula em cima dele e anuncia como ele cheira bem, fazendo-a lambê-lo. Takeru a empurra e se afasta quando esbarra em Mari. Mari começa a reclamar que ele a traiu com Sadi, culpando seu peito plano pela traição.
Mari insiste em provar que montanhas pequenas também são poderosas. Então ela começa a desabotoar o casaco para provar. Quando ela mostra a Takeru o que está por baixo, ele rapidamente fecha a desgraça plana dela e corre para salvar sua vida. De repente, Ouka o ataca no chão e pergunta por que ele parece tão miserável. Ela começa a lambê-lo como um cachorro, então Takeru a segura enquanto rasteja para fora debaixo dela. Quando ele escapa, fica surpreso que até Lápis foi afetada. Nesse momento, Ikaruga informa o que era um anel de embriaguez, o que a surpreende. Takeru fica feliz ao ver que ela ainda está sóbria até ela contar que está longe disso. No entanto, antes que ela o possa beijar, fica enjoada e vomita. Alguns dias depois, eles partem para a próxima missão para investigar por que o verão não termina em uma praia específica. Mari diz que manter uma estação seria difícil para uma bruxa conseguir, enquanto Ikaruga lamenta porque alguém gostaria de tornar o verão permanente. Takeru simplesmente diz às garotas para tentarem se divertir também. Quando chegam à praia, descobrem que realmente é verão e se separam para explorar a costa. Momentos depois, Mari brinca na água enquanto Ouka a repreende por perder o foco. Nesse momento, o peito de Usagi chega e vai em direção à água. No entanto, Ouka a adverte para correr mais calmamente antes que seus melões mudem o fluxo da gravidade. Ikaruga ouve Ouka falando dos preguiçosos, então lhe entrega opções de biquínis para trocar. Ouka se troca e afirma que é tudo pela missão, então Mari tenta chamar a atenção de Takeru. No entanto, Takeru foca apenas em Lápis, assim não desperta uma antiga fera das calças. Todos começam a brincar na praia, exceto Ikaruga, que acha que pode se dissolver por causa do calor. Takeru encontra Lápis observando alguns pescadores, então ele explica que eles colocam isca nos anzóis para pegar os peixes. Quando chega a hora do almoço, Takeru inala a comida como se fosse a última refeição que ele Gosto. Mari lembra que eles deveriam estar em uma missão, mas Ouka insiste que um exército não pode marchar com o estômago vazio. Depois, as garotas decidem pegar picolés de sobremesa quando Takeru desenvolve uma dor de estômago e corre para o banheiro. Neste momento, Ouka nota alguns salva-vidas com um paciente que dizem que o homem foi atacado por um monstro gigante. Lápis diz que provavelmente é um ser mágico chamado Convocador do Verão. As garotas se preparam para agir quando Ouka diz que vai ficar de fora porque não sabe nadar. Ikaruga ainda é inútil enquanto Takeru está largando a Terceira Guerra Mundial no banheiro. Então, Usagi anuncia que o mini pelotão vai cuidar de... Mary diz que não é baixa o suficiente para ser mini. Então as meninas olham para o seu peito vazio em desacordo. Lápis tem uma ideia para capturar o monstro, que envolve usar as meninas como isca enquanto ela pesca. O monstro finalmente aparece e começa a fazer coisas cultas com as meninas. Então Lápis pergunta a Takeru o que fazer. Takeru diz que precisa de 1 minuto, então Lápis diz para as meninas relaxarem. No entanto, a corda se corta e as meninas são arrastadas para baixo. Finalmente, Takeru retorna do ataque terrorista no banheiro e entra para salvar as meninas. Infelizmente, sua armadura é pesada demais debaixo d'água, então as garotas o repreendem por ser um idiota. Lápis sugere que ele use a forma dela como uma vara de pescar, então ela se transforma em uma, e Takeru engata o anzol na boca do monstro. As garotas se libertam e Ouka dá a Mary a capacidade de usar sua magia, permitindo que ela exploda a criatura para fora da água. Mais tarde, eles se preparam para partir quando Ouka entrega picolés ao mini pelotão por salvarem o dia. Takeru se pergunta por que Mary é classificada como mini, mas seu peito achatado responde à pergunta. Alguns dias depois, Takeru visita uma prisão de segurança máxima, onde criaturas perigosas estão presas. Após a verificação de segurança, ele espera em uma sala até que sua irmã, Kaseki, chega. Kaseki diz a ele que ele está mais bonito e pergunta se ele tem alguma história da escola. Takeru conta a ela sobre seus novos companheiros malucos. Então Kaseki pergunta se ele está apaixonado por Ouka. Takeru diz que só admira o quão ousada ela é, deixando Kaseki um pouco triste. Kaseki diz que está feliz em vê-lo se tornar uma pessoa maravilhosa, mas Takeru se pergunta como ela pode estar feliz quando é forçada a passar a vida como prisioneira. Takeru diz a ela que quer proporcionar uma vida normal, quando um anúncio informa que o tempo dele acabou. Ele promete voltar, então Kaseki o observa se afastar tristemente. Mais tarde, o pelotão vai em uma missão no centro da cidade e Usagi atinge o carro do alvo. Eles mudam para uma motocicleta, então Ouka os persegue e diz para se renderem. Os homens usam um feitiço instantâneo para aumentar a velocidade da motocicleta, mas Ouka não precisa de magia para alcançá-los graças às modificações insanas de Ikaruga. Ouka sinaliza para Takeru assumir, então ele os intercepta e corta o pneu de suas motos, capturando-os. Quando retornam à escola, Usagi fica animada com a quantidade de pontos que ganharam. Ikaruga elogia que ela mudou muito, mas ela estava na verdade falando sobre o aumento do tamanho de seu sutiã. Ouka nota as olheiras de Takeru e pergunta se ele não está dormindo. Ela aconselha-o a descansar e a confiar nela caso tenha algum problema. Ouka lembra-se da irmãzinha dele e sugere que ele a visite, então Takeru concorda. Mais tarde, Takeru pensa que vê as meninas do 15º pelotão que assombravam Rip Through With His Vines. No entanto, são na verdade Kyuya e Sugetsu. Takeru tenta perguntar a ele o que aconteceu com a garota, mas Kyuya o chama de traidor e se afasta.
De volta ao estabelecimento, Sugetsu e Kyuya se encontram com Hayato, que lhes informa que eles estão tentando drogar Kaseki há 30 horas. Sugetsu diz que sempre que Takeru a visita, os sinais vitais mentais dela se estabilizam, o que geralmente é útil para eles. Kaseki começa a acordar, então um dos cientistas diz que não conseguem detectar nenhuma partícula de mana. Sugetsu explica que, na verdade, ela é um demônio, e quando seu poder é liberado, tudo o que toca é convertido em parte dela. Ela poderia consumir o planeta inteiro se não fosse controlada. É por isso que continuam a assassiná-la repetidamente. Enquanto isso, Kaseki começa a alucinar sobre seu irmão indo embora com outra garota enquanto ela continua acorrentada. De repente, um chifre cresce da cabeça dela e o colar é destruído, fazendo o cientista ficar em alerta máximo. Kyuya diz que está ficando enjoado só de assistir, mas Sugetsu lhe diz para se acalmar. Ele então avisa Hayato que Kaseki cresceu nos últimos 5 anos, mas Hayato diz que arriscará sua vida para detê-la. Hayato imediatamente dirige-se ao subsolo, dizendo a todos os outros inquisidores para recuarem. Então ele fica frente a frente com Kaseki, enquanto se prepara para combatê-la mais uma vez. Mas tudo o que ela quer é ver Takeru. Enquanto isso, o 35º pelotão está em outra missão secreta. Mary e Usagi estão vestidas como ajudantes do Papai Noel, distribuindo biscoitos de Natal. Ninguém parece prestar atenção a Mary, mas a Usagi esgota como erva barata graças ao poder do Jingle. Sinos. Nesse momento, um carro se aproxima com o alvo deles, então Oka diz às garotas para colocarem um rastreador nele. Usagi tenta atraí-los com sua distribuição gratuita de melões, mas eles a ignoram como seu crush ignora sua existência. No entanto, Mary consegue dar a eles uma amostra grátis, o que prova que o homem é provavelmente um lolicon. De repente, o alvo percebe que algo está errado e ataca, então Mary protege as meninas com seu escudo. Uka tenta revidar quando criaturas divinhas começam a brotar das balas. Takeru vai atrás do alvo, mas quando chega a um beco escuro, ele ouve gritos estranhos. Kaseki sai e diz que seguiu o som do coração dele. Então, ela desaba em seus braços e diz que sempre quis que ele a segurasse assim. Takeru nota os corpos que ela deixou para trás e fica nervoso. Então, quando Oka e as garotas perguntam o que está acontecendo, ele saca sua espada e diz para ficarem longe. Oka lembra-lhe que eles não são inimigos, então Takeru se acalma e explica que Kaseki é extremamente perigosa. No entanto, ele garante a elas que vai impedir sua irmã de machucar seus camaradas, se for necessário. As meninas ficam chocadas ao ouvir que ela é sua irmã, então Takeru explica que ela é um nível de ameaça SS que fugiu para vê-lo. De volta à prisão, Hayato aparece debaixo dos escombros e pede desculpas por ter deixado Kaseki escapar. Sugetsu diz a ele que fez um bom trabalho, mas que precisam encontrá-la antes que ela destrua o mundo. Enquanto isso, Sugetsu se pergunta o que fazer com os danos que ela deixou para trás. Enquanto isso, Kaseki acorda e diz a Takeru que ela matou pessoas de novo, mas Takeru diz a ela que não é ela. Culpa. Oka entra e se apresenta, mas Kaseki timidamente se esconde atrás de Takeru e diz seu nome. Takeru pede desculpas pela falta de habilidades sociais de Kaseki, mas Oka entende e pede para ele ir com ela. Takeru se encontra com o resto do pelotão e explica que Kaseki não consegue controlar seus poderes e não mata porque quer. E Karuga diz que Kaseki sofre de síndrome de transbordamento, que normalmente pode ser suprimida por um desses colares anti-magia. Mas como Kaseki tem uma quantidade extraordinária de mana, ela é como um desastre natural ambulante. Takeru diz que é muito arriscado deixar Kaseki ao ar livre e que eles deveriam entregá-la à Inquisição, então Oka sugere que escoltem Kaseki até a área restrita, zona. Takeru pergunta por que ela não chama logo a Inquisição para enviar caçadores de bruxas, então Oka diz que está dando a eles 1 hora para a afinidade entre irmãos. As garotas concordam em ajudar e Mary e Oka começam a discutir sobre o quão doce ela é, enquanto Ikaruga brinca que não está carregando metade do fardo dele nem nada. Depois, as garotas vão para o quarto de Kaseki para deixá-la pronta para um encontro com o irmão. Depois de experimentar diferentes roupas e descobrir que ela tem peitos maiores que os da Mary, elas escolhem a melhor roupa para a ocasião. Mais tarde, Takeru e Kaseki tomam café juntos e Kaseki está feliz porque as garotas a trataram como uma irmãzinha. Ela descreve como todas elas são gentis, embora Takeru as alerte sobre os parafusos que tem soltos. Kaseki então lhe pede um favor e quando ele pergunta o que é, ela pede que ele tire a sua vida. Ela diz que embora esteja feliz por fingir ser normal com ele, seus poderes se tornaram ainda mais fortes do que antes, o que significa que ela pode matar mais pessoas novamente. Ela sabe que deveria morrer, mas só quer morrer pelas mãos de Takeru. Mãos. Takeru diz que quer que ela viva, mas se chegar o dia em que ele tiver que tirar a vida dela, esse será também o dia em que ele morrerá. Até lá, ele promete protegê-la até que ela realmente chegue ao seu limite. Neste momento, Kaseki promete aguentar um pouco mais. Enquanto isso, um homem chamado Orochi informa ao seu parceiro que o alvo que eles deveriam resgatar fugiu da prisão.
A garota acaba por ser canária, então ela sugere que aproveitem a oportunidade para destruir a academia. Orochi diz a ela que não podem agir por conta própria e que Valhalla ordenou que capturem Kaseki em vez disso. No mesmo momento, Kaseki olha para uma roda gigante, então Takeru sugere que eles andem nela. Mas antes que possam, Kyuya aparece e bloqueia o caminho deles. Takeru pergunta o que ele está fazendo ali quando aquela garota aparece novamente e chama Kyuya de mestre. Takeru mira em Kaseki, então Takeru se transforma em seu traje ao mesmo tempo que Kyuya. Takeru fica surpreso que Kyuya tem um Relic Eater e, para sua surpresa, ele assumiu a forma daquela garota. Os garotos estão prestes a ficar sérios quando Hayato aparece e diz para eles pararem. Ele diz que eles enfrentarão as consequências de lutar em uma área civil, então eles desativam. Takeru recebe permissão para falar com Kaseki e diz a ela que lamenta não ter podido mostrar mais do mundo exterior. Kaseki então lhe diz para não esquecer sua promessa enquanto desmaia em seus braços. Naquele momento, Sogetsu aparece e lhe diz que ela recebeu uma injeção de sedativo. No entanto, Takeru cometeu um crime ao mantê-la solta e é sentenciado a confinamento solitário. Antes de partir, Sogetsu diz que a alquimia ajudará a suprimir os poderes de Kaseki, então ela será transferida para uma nova instalação. Mas Sogetsu se recusa a dizer-lhe onde, já que Valhalla está a almejá-la. Enquanto isso, Orochi e Canaria partem para capturar Kaseki. Canaria invade um avião, mas acaba sendo um engodo. Hayato ouve sobre o ataque ao avião, mas insiste em prosseguir com a operação. Ele diz a Kyuya para se preparar para partir a qualquer momento. A isso, Kyuya diz a Hayato para não atrapalhar sua vingança contra Haunted e qualquer outro herege. De repente, o caminhão deles é atacado e eles são cercados por dragões, então eles chamam seus devoradores de relíquias e se preparam para lutar. Enquanto isso, Takeru se lembra de quando era criança e descobriu sua irmãzinha trancada em um armazém. Quando ele perguntou ao pai, ele disse que as mulheres no clã deles nasciam como demônios, então era uma prática matar suas filhas assim que nasciam. No entanto, Kaseki nasceu imortal, então, não importa o que faça com ela, ela não morre. Um dia, Takeru encontrou seu pai ferido, que explicou que Kaseki saiu de sua gaiola. Ele disse a Takeru que era ele quem deveria decidir se a matava ou a protegia. Depois, Takeru encontrou Kaseki na beira de um penhasco, implorando pela morte, mas Takeru disse que simplesmente não conseguiria fazê-lo. De repente, o excesso ao redor de Kaseki lhe disse para destruir tudo, então Kaseki caiu de um penhasco, o que fez o excesso se espalhar. Quando Takeru acordou, Ouka pediu desculpas por tê-los colocado nessa confusão, mas Takeru agradeceu por ajudá-lo a passar tempo com Kaseki. Ouka explica que queria compartilhar seus fardos porque se sentia em dívida com ele. Nos últimos meses, ela se transformou de uma classificável para apenas um grau 2 CBA, e isso tudo graças a Takeru. Ouka o lembra de como ele assumiu metade dos seus fardos, então ela se oferece para carregar metade dos dele, lembrando-o de que ele também não está sozinho. Nesse momento, Nagara aparece e os tira da prisão. Ela diz a Takeru que o veículo que transportava Kaseki foi atacado por Valhalla, então ele precisa ir para lá imediatamente. Do lado de fora, ele encontra o resto do pelotão que se oferece para ajudar, então Takeru diz que está grato. As meninas ficam surpresas por ele não resistir à ajuda delas, então perguntam a Ouka se algo aconteceu entre eles na prisão. Ouka simplesmente os repreende por perderem tempo e diz que precisam se mover. De volta às ruas, Hayato e Kyuya terminam de eliminar todos os dragões quando Orochi aparece. Hayato diz a Kyuya para escoltar o sujeito até o destino dela porque Orochi seria demais para lidar. Quando Kyuya sai, Orochi o avisa que ele é bastante forte, então Hayato puxa um segundo devorador de relíquias, fazendo Orochi pensar que isso pode ficar interessante. Por outro lado, Kyuya percebe que tem a oportunidade perfeita para acabar com Kaseki, então vai para trás e tenta eliminá-la quando Takeru aparece. Takeru pergunta a ele o que Kaseki fez para ele, mas ele diz que planeja massacrar todos os hereges. Sua relíquia devoradora diz para ele continuar odiando a todos e ela lhe concederá poder. Então Takeru percebe que é tudo obra dela. Takeru tenta dizer a Kyuya que seus companheiros de equipe não gostariam disso, mas isso desencadeia Kyuya, que ataca imediatamente. Takeru evade de todos os seus ataques e corta através de seu Relic Eater, causando uma explosão. Takeru tenta encontrar Kaseki, mas Kyuya se levanta atrás dele e diz que ainda não acabou. No entanto, Ouka dissipa seu Relic Eater enquanto Usagi também o mira. Sem opções, Kyuya promete a eles que irão se arrepender disso, e salta na água abaixo. Após isso, Takeru corre até Kaseki para libertá-la, prometendo criar um lugar para ela neste mundo. Sogetsu assiste a tudo isso e explica que como os poderes de Kaseki realizam seus desejos, Takeru é na verdade a única pessoa que pode acabar com a irmã. Naquele momento, os poderes de Kaseki mostram a Takeru visões de todas as vezes que pessoas tentaram tirar a vida dela. Kaseki diz a ele que tentou o seu melhor, mas é hora de ambos deixarem este mundo. De repente, Haunted aparece e empala Takeru com suas vinhas. E quando Kaseki vê isso, ela perde o controle de seus poderes.
Ikaruga avisa o pelotão que o pior aconteceu e lhes diz para se reagrupar enquanto o transbordamento de Kaseki começa a devastar a cidade. Sogetsu é acompanhado pelo presidente da alquimia, Suzuka, quem também não está em seu juízo perfeito. Sogetsu diz a ela que sacrificaram muito apenas para satisfazer sua curiosidade, mas quando Suzuka oferece ajudar a limpar o bagunça, Sogetsu diz a ela que sua arma definitiva fará isso por eles. Ele então sugere que apostem se Takeru será capaz de acabar com a própria irmã. Enquanto isso, Haunted entende por que Valhalla quer Kaseki e tenta não ser pego pelo transbordamento dela. Também. Uka aparece e diz-lhe para devolver Takeru, mas Haunted diz que Takeru é sua isca. Uka tira Vlad e começa a atacar, então Haunted a enfrenta e diz que ela é fácil de lidar se ele não usar sua transformação de herói. Ele apunhala Uka e a chuta para trás, mas antes que ele possa atacar novamente, o transbordamento de Kaseki o consome, embora ele consiga sobreviver. Naquele momento, Uka diz a Vlad para formar um contrato com ela. Vlad lembra de que ela só planejava formar um contrato para vingança, mas Uka diz que precisa proteger as pessoas que lutam ao seu lado. Vlad revela que planejava devorá-la se ela quisesse um contrato por vingança, mas ele está tocado pelas suas razões atuais. Uka finalmente forma seu contrato e se transforma em uma feiticeira Escarlate Power Ranger. Ela volta a atacar Haunted, que finalmente se transforma em seu traje de herói também. Os dois lutam até Vlad sinalizar para Vlad dissipar a armadura de Haunted e lançá-lo para dentro do fluxo de Kaseki. Depois, Uka corre para pegar Takeru e abre caminho para Ikaruga e as garotas os buscarem. Enquanto se afastam, Ikaruga fica surpresa com quão brutais são os poderes de Kaseki. Uka pergunta como eles podem detê-la, então Ikaruga explica que eles têm que continuar destruindo seus poderes transbordantes até que a fúria diminua. Apenas Kaseki é imortal, mas as coisas do lado de fora podem ser destruído. No entanto, não se sabe quanto tempo isso levaria. Isso poderia até ser o fim do mundo. A única chance de acabar com a vida dela é se Takeru decidir fazê-lo. De repente, o transbordamento os atinge e vira o carro deles. Então Mary forma uma barreira protetora enquanto Uka tenta destruir o transbordamento. Ela se transforma de volta na Ranger Witch e diz a Mary para cuidar de Takeru e dos outros. Uka planeja garantir que Takeru não tenha que passar pelo que ela passou e acabar com a irmã dele. Então ela começa a eliminar o transbordamento com tudo o que tem. Enquanto isso, Takeru se culpa por causar todo o caos por não ter conseguido fazer nada há 5 anos. Lápis diz a Takeru que ainda não é tarde e que ela pode conceder-lhe poder. Lápis diz-lhe que pode oferecer seus verdadeiros poderes em troca de ele oferecer-lhe tudo. Então ela pergunta novamente se ele está disposto a abandonar sua humanidade para alcançar seus objetivos. Com isso, Takeru pensa em todas as pessoas em sua vida e todo o tempo que passou com elas, e toma uma decisão. Lápis aceita seus desejos e o beija, então ela coleta sua alma em troca de ativar o modo caçador de deuses. Enquanto isso, Uka se esforça para evitar o transbordamento, pois ele revela o quanto Kaseki a odeia por ter levado Takeru. Kaseki tenta parar o transbordamento, mas ele não a escuta. Uka percebe que já faz muito tempo e ela precisa voltar e ajudar o pelotão. No entanto, o excesso toma a forma de demônios voadores e a cerca, então Uka ativa rapidamente seu relicário e rompe através deles. Ao mesmo tempo, Mary luta para manter o escudo enquanto Ikaruga entrega a Usagi a última munição que ela tem. De repente, a nova forma de Takeru sai do veículo e destrói todo o overflow na área. Uka se reúne a eles, e quando vê Takeru, ela sugere que todos trabalhem juntos. Mas Takeru de repente suga todo o seu poder e diz às meninas para cuidarem de ela. Uka diz a Takeru que ele não deveria ter que acabar com sua família com suas próprias mãos, mas Takeru diz que não está lutando apenas por Kaseki. Ele pede desculpas à equipe e diz que não pode mais andar ao lado deles, então ele voa. Quando ele chama por Kaseki, ela se sente aliviada por ele finalmente ter vindo para terminar tudo, mas Haunted retorna e tenta detê-lo. Enquanto lutam, Haunted pergunta como ele pôde se transformar em modo Deus para eliminar a própria irmã. Então conclui que terá que acabar com Takeru ali. Kaseki começa a se preocupar com seu irmão, mas o Overflow tenta convencê-la de que é tudo culpa dele. Takeru admite que não foi capaz de acabar com sua irmã naquela época, mas ele insiste que agora seguirá seus desejos e salvará Kaseki. O Overflow objeta e insiste que ele tem que morrer com Kaseki. E quando Kaseki tenta dizer que não quer morrer agora, ele a engole inteiro. Takeru percebe que não tem tempo a perder, então ele corta através de Haunted, causando uma enorme explosão. Ele então corre através do excesso para procurar Kaseki. Quando a encontra, ele começa a sugar a magia dela. Então o excesso pergunta se ele vai apenas fazê-la sofrer novamente. Ele admite que ela terá que aguentar até que ele encontre uma maneira de salvá-la, então o excesso desaparece. Quando Orochi vê isso, ele diz a Canaria que eles têm que recuar, então ela concorda a contragosto. Sogetsu vai ver Orochi, que ele não via há 150 anos.
Orochi pergunta se ele está tentando usar Takeru para fazer a história se repetir, então Sogeto diz que não importa como eles lutem, o inferno descerá sobre eles novamente. Depois, o resto do pelotão encontra Takeru e pergunta se ele salvou a irmã. Takeru admite que ela não está exatamente segura, então as meninas dizem a ele que ele pode contar com elas para ajudar a carregar metade do fardo também. Ao ouvir isso, Takeru agradece a eles e observa um sol nascer sobre a cidade. Se você chegou ao final deste vídeo, prove comentando: "Eu acho que minha irmã também é um demônio." E se você gosta de recapitulações de anime como esta, então assista a este vídeo bem aqui.